hoje o Cláudio Moura. Cláudio é geógrafo com graduação e mestrado pela UNB, a Universidade de Brasília, com pesquisas na área de economia e gestão de territórios rurais. E também um entusiasta de novas tecnologias. Falará sobre um tema difícil de eu falar aqui, mas interessantíssimo: cidadãos globais e multiculturalidade. Os desafios da educação 4.0 em países etnicamente diversos e economicamente desiguais. Cláudio, é uma honra, é um prazer tê-lo por aqui. Fique à vontade de começar a sua palestra. Bem, obrigado, Vivian. Primeiramente, queria agradecer a Bio pelo convite, a minha coordenadora Âmara também, pelo convite que ela me fez. É uma honra e um prazer estar aqui com vocês e poder compartilhar com os colegas um pouco desse momento de reflexão, né? Eu acho que todo o contexto de crise, né? A gente vive uma crise da pandemia, né? Eu acho que todo o contexto de crise não deixa de ser uma oportunidade para a gente rever as nossas práticas, rever nossos conceitos e tentar nos reconstruir. E acho que iniciativas como essa que a Bio está promovendo, de colocar professores em contato, é muito importante, porque muitas vezes nessa nossa rotina de escola, muitos trabalham em 1, 2, 3 escolas, aquela rotina corrida, muitos são pais, mães, a gente tem às vezes pouco tempo para refletir sobre a nossa carreira e menos tempo ainda para poder trocar experiências com outros colegas, né? Então, eu creio que esse evento é muito oportuno para a gente poder conversar sobre, né? Então, a minha apresentação ela vai ser dividida em 4 blocos. Então, entre cada bloco desses que eu vou tratar, eu divido aqui para vocês fazerem perguntas, como ela disse. E acho que quanto mais participação tiver, né, acho melhor, né? Eu penso que o conhecimento ele sempre deve ser uma construção coletiva e não uma construção monocrática, né? Então, quanto mais participação tiverem, mais perguntas, acho que vai acrescentar muito, né? Até porque muitos de vocês, não estou chamando ninguém de velho, mas muitos de vocês provavelmente são professores há mais tempo que eu, né? Então, assim, acho que são saberes da experiência que também devem ser compartilhados. Nada que eu vou falar aqui, não assim, vai ter eu vou fazer algumas críticas, obviamente, mas nada que eu vou falar aqui quero que soe com um tom assim de acusação. Ah, é um menino novo que está falando um bocado de coisa aí, que não tem muita experiência. Acho que a ideia é trocar a experiência. Acho que esse é o nosso grande legado, né? Mas, enfim, eu vou compartilhar minha tela com vocês aqui, só para vocês terem acesso aos slides que eu preparei também. Como a Vivian falou, eu vou falar um pouco aí de cidadania global, multiculturalidade e os desafios dessa educação 4.0 em países como o nosso, tá? Eu podia ter simplesmente colocado aí em países como o Brasil, né? Mas, para deixar a discussão um pouco mais ampla, eu coloquei países etnicamente diversos, porque o Brasil é um país com uma diversidade étnica absurda, tá? Por mais que a gente, às vezes, tenda a agrupar, por exemplo, quando a gente pensa em indígenas, tá? O índio não é uma figura só, tá? Por mais que tenha havido aí o massacre dos índios e a redução do quórum populacional deles ao longo do tempo, ainda hoje a gente tem aproximadamente 305 etnias indígenas diferentes com quase 200 idiomas distintos falados no Brasil. Então, dentro daquele grupo que a gente fala são índios, existe uma diversidade étnica absurda, tá? Que a gente conhece muito pouco. Quando a gente fala em população negra de origem africana também, a gente não pode esquecer que no continente africano existem quase 1000 etnias catalogadas, né? Então, quantas dessas 1000 vieram para o Brasil e compõem a nossa sociedade, sabe? Então, a gente tem, para muito além do europeu, do branco, a gente tem uma grande diversidade dos povos indígenas, uma grande diversidade dos povos negros. Isso para não falar dos imigrantes que vêm de toda parte do mundo. Então, nosso país é etnicamente diverso e muito desigual, tá? Existe
uma organização chamada Oxfam, tá? Que ela é uma organização que elabora estudos econômicos em diversos países do mundo, basicamente para analisar qual que é o nível de desigualdade nesses países. E o nosso país é um dos mais desiguais do mundo. Tem um dado sintético da Oxfam que eu achei muito interessante, que eles liberaram para 2018, que eles fizeram um levantamento da riqueza das pessoas no Brasil, certo? E eles chegaram à conclusão que os 6 brasileiros mais ricos, os 6 bilionários brasileiros mais ricos, a soma da riqueza deles, do patrimônio deles, é igual à soma do patrimônio dos 100 milhões de brasileiros mais pobres, certo? Então, a gente tem no Brasil 6 pessoas com a riqueza equivalente da metade da população brasileira. Então, a gente vive num país extremamente desigual. Então, como que a educação brasileira ela vai abarcar esses problemas? Então, essa é uma questão que a gente sempre tem que pensar, tá? E a gente tem que pensar também não em soluções apenas para escolas particulares, porque o mundo das escolas particulares é um mundo completamente diferente do mundo das escolas públicas, tá? Para uma escola particular, que muitas vezes tem mensalidades mais altas, que tem um público mais capitalizado, claro que existem escolas particulares dos mais diversas gamas de classe social, a gente tem, pelo menos nas escolas particulares, uma possibilidade de vamos pensar em investir, talvez, numa tecnologia, em uma nova metodologia, mas talvez nas escolas públicas não tenha tanto essa possibilidade, tá? Porque a gente sabe muito bem que de todas as prioridades que o nosso país tem, educação pública não está em primeiro lugar, né? Então isso aí é uma coisa assim que não precisa nem falar tanto, porque é uma constatação de fato, certo? Então, falando especificamente sobre educação 4.0, esse conceito, inclusive, é emprestado do conceito da indústria 4.0, né? Que é a indústria de alta tecnologia, que é a indústria da internet das coisas, da automação, da ciência da computação, tá? Então, a educação hoje, ela se insere dentro desse arcabouço de implementação de novas tecnologias no processo em si. E a grande pergunta que muitos se fazem quando a gente pensa em educação 4.0 é como introduzir novas tecnologias na educação, certo? Mas eu tenho uma visão um pouco diferente disso. Eu penso que a pergunta deveria ser outra. A gente deveria se perguntar o seguinte: em como dar autonomia aos nossos alunos fazendo uso das tecnologias da informação. Então, na verdade, a tecnologia é uma constante nas duas. Contudo, qual a diferença da primeira para a segunda? A inserção da palavra autonomia. Acho que em nenhum outro momento ficou tão claro para nós professores, digo isso de maneira um pouco geral, tá? Que os nossos alunos, sejam os mais novos ou os mais velhos, eles têm pouca autonomia. Acho que todos nós tivemos, em maior ou menor escala, algum tipo de problema em conduzir o EAD, o ensino à distância, nesse momento de pandemia. Sejam problemas técnicos nossos, sejam problemas nossos, de falta de domínio do instrumento, ou seja, de problemas que os alunos têm com relação ao domínio desses instrumentos, né? E falando especificamente dos alunos, eu refleti muito sobre isso esses dias, principalmente depois que eu recebi o convite para participar da palestra, e pensei a seguinte questão: os nossos alunos, eles têm pouca autonomia. O nosso processo de educação ainda é muito centrado na figura do professor como o centro da sapiência do mundo, como se o professor soubesse tudo e o aluno não soubesse nada. A gente ainda vive, inclusive, eu nem sei se a gente está falando exatamente de uma educação 4.0, porque não sei se a gente passou pela 3.0 e pela 2.0. Para mim, eu vejo muito a coisa ainda entre a educação tradicional e a educação 4.0, certo? Eu não sei se a gente teve uma etapa 2.0, uma 3.0. Na educação tradicional, a gente tem muito foco no professor. É aquela educação bancária que o Paulo Freire fala, né? O professor como detentor do conhecimento e coloca lá, faz o depósito do conhecimento no aluno, que é aquela caixinha vazia. No final do processo, o aluno
é uma caixinha cheia. E cheia do quê? Né? Talvez num conhecimento institucionalizado, um conhecimento voltado para a prova, ou que muitas vezes não tem significância para o aluno, né? E então acho que muito da nossa educação ainda hoje, no contexto de implementação de tecnologias, ela é uma educação muito tradicional, tá? Ela é uma educação que coloca a tecnologia em alguma etapa do processo, mas ainda é focada na figura do professor como o centro da sapiência e o aluno como a caixinha vazia que precisa sofrer lá o seu depósito periódico de conhecimento. Então, acho que a grande lição que a gente teve nesse processo todo que a gente está vivendo é que precisamos desenvolver o sentido de autonomia nos nossos alunos. Precisamos trabalhar em prol da formação de alunos 4.0, certo? Que são alunos capazes de pesquisar, que são alunos capazes de avaliar, de produzir e de organizar os seus próprios conhecimentos. A nossa escola tem uma parceria com a Bio, né? A gente tem a possibilidade de participar da Bio com projetos que se começam do zero e viram uma coisa grande, né? A gente percebe que nesse processo todo, os nossos alunos, na era das coisas prontas, né? Eles conseguem sair de uma proposta, viver um processo e desenvolver uma ideia do começo até o fim. Então, eles percebem ao longo do processo, no caso da nossa participação da Bio, que eles começaram só com uma ideia, mas eles entendem que para chegar nessa ideia, eles precisam percorrer um caminho e que não é o professor que faz tudo por eles. Na verdade, o professor, ele é um orientador, ele é um guia. Ele vai aparando as arestas, ele vai guiando os alunos, porque o projeto é deles, certo? Então, então a gente pensa que talvez nessa perspectiva de educação 4.0 é necessário, acima de qualquer coisa, uma mudança de foco. O professor deixa de ser o foco de tudo e o foco passa a ser os alunos. O professor deixa de ser o centro da sapiência, né? E ele passa a dar ferramentas aos alunos para que eles produzam o próprio conhecimento. O Bioinvestigation que a gente participa, que é uma das provas da Bio, né? A gente quase ficou doido com o Bioinvestigation, sabe? Porque a gente, enfim, não vou dar spoiler, porque a gente ainda vai participar, né? Mas assim, a gente chegou num ponto do nosso produto, do projeto, né? Que lá no começo a gente nem imaginava que a gente ia chegar. E os próprios alunos, quando eles viram aquilo, eles falaram, caramba, onde a gente chegou? Eu falei, tá vendo? Isso é produto de vocês. Não foi eu que fiz, não foi ninguém que fez, foram vocês. A gente o quê? Conduziu. Então, o professor se enxergar como orientador que vai dar ferramentas aos alunos para desenvolverem a sua autonomia, isso para mim é educação zero. Tecnologias e de onde que elas entram. Cabe ao professor se apropriar da internet e das mídias digitais e ver dentro daquilo ali possibilidades e instrumentos para desenvolver autonomia nos alunos. E aí, para a gente não perder, para a gente contextualizar nossa palestra na questão da desigualdade social. Como que a gente, considerando que vivemos em um país em que o acesso à educação é parco, o acesso à tecnologia e a materiais é também muito parco, muitas vezes, né? Como que, de maneira mais ampla, pensando em escolas públicas e privadas, a gente pode se apropriar da internet e das mídias digitais para produzir autonomia nos nossos alunos? A gente tem que pensar sempre no que está disponível gratuitamente. Para além de plataformas que empresas desenvolvem, aquela coisa toda, tem muito na internet, mas tem muita coisa ruim também. Então, qual que é o papel do professor? É guiar o aluno nesse processo. A gente vai conversar mais um pouco sobre isso e vou trazer uns exemplos para vocês adiante, tá? Uma coisa fundamental da gente pensar nessa questão da autonomia também é que a nossa própria BNCC, ela fala que é uma responsabilidade nossa de todo o processo educativo, né? Construir a perspectiva de cidadania digital. Ou seja, hoje o processo de formação dos nossos alunos, ele tem sim que ser voltado para a apropriação dos meios digitais na construção do seu saber e na construção e no exercício da sua cidadania. Então, quando a gente fala em educação 4.0 hoje,
a gente não está falando em algo assim que é desejável, é algo necessário e está estabelecido na BNCC. Então, a gente tem que se apropriar dessas tecnologias da informação no nosso processo. Não só colocar o conteúdo numa tela de um celular ou numa tela do computador. A gente tem que pensar em como que a gente vai se apropriar disso para dar autonomia aos nossos alunos. De maneira gratuita, porque a gente vive num país desigual que nem todos têm acesso ao quê? A plataformas pagas de ensino, certo? Então, esse é o primeiro bloco que basicamente eu queria contextualizar, falar um pouco sobre a minha concepção da ideia de educação 4.0. E aí, Vivian, dessa primeira parte, tem alguma pergunta, alguma questão que alguém colocou? Não, na verdade não. Você teve só uma, nós tivemos aqui uma pessoa da audiência, acho que é Val, que comentou que ela já está há 33 anos nessa estrada daqui. Acho que foi no início, né, que você falou que talvez você seria jovem para estar falando de um assunto desse. Aí ela foi e relatou a experiência dela de estar 33 anos na estrada, possivelmente, enfim, como educadora, professora, não sei exatamente o quê. Mas não, Cláudia, acho que você pode seguir, a gente pode acumular um pouquinho, de repente, para o segundo bloco. Ah, ótimo, perfeito. Então, nessa segunda parte eu vou fazer uma avaliação minha dando um panorama atual da educação nessa era que a gente vive, que é a era da informação, tá? O grande geógrafo brasileiro Milton Santos, ele fala que a gente vive no meio técnico, científico, informacional. Então, em outras palavras, que a gente vive na era da informação, na era em que o fluxo de informações entre pontos e pessoas no espaço é muito grande, tá? Como nunca em outro momento vivemos, né? E a internet é a materialização pura dessa realidade que a gente vive, né? Então, um panorama, uma leitura minha de como está esse contexto da educação na era da informação em três grupos de interesse, professores, tá? Outro dia eu estava conversando com uma amiga minha e ela me falou uma frase que me fez refletir bastante, ainda mais depois que eu recebi o convite aqui para a conferência, né? Nós professores, eu estou me incluindo no grupo, tá? A gente adora reclamar. Os professores são a classe que reclamam bastante, tá? A gente trabalha muito, mas reclama muito também. E uma reclamação que os professores têm quando a gente fala em educação 4.0, em tecnologias aplicadas ao processo de ensino, é que os nossos alunos eles são da geração digital, mas eles só são digitais quando a gente fala em redes sociais e jogos, né? Inclusive eu sou fã de jogos, tá? Eu não estou criticando, eu adoro, mas e eu fiquei pensando assim, e a gente pôde ver os nossos professores que muitos alunos tiveram uma dificuldade muito grande e tem ainda em enfim, a enviar atividades remotas, a assistir aulas online. E eu fiquei pensando quando essa minha colega me disse essa frase, qual é a meia-culpa que os professores e as escolas têm a respeito disso, tá? Porque eu acho que muito antes da gente se queixar, a gente tem que refletir sobre a nossa queixa e ser propositivo. Eu acho que a reflexão por si só, ela não é válida se ela não for propositiva, porque o nosso trabalho de ensino ele é um trabalho muito prático, certo? Então, eu fico pensando assim, ótimo, os alunos, os jovens hoje, no geral, eles são muito aficionados em redes sociais, perdão, e jogos. Mas qual é a culpa dos professores nesse processo? Qual é a meia-culpa que os professores e as escolas têm de talvez no processo de educação dos alunos não mostrar que tem um valor para além da interação social e para além do lazer na internet? Será que é possível se apropriar de redes sociais ou de jogos para poder transitar no meio dessa linguagem dos alunos e gerar um ambiente de aprendizado? Aí chega alguém e pergunta, mas assim, gerar aprendizado em rede social e jogos? Tem muita gente fazendo isso, tá? Vai ser a minha sessão de exemplos no final. Então, o grande lance que eu quero apontar nesse aspecto aí é que, até agora, falando um pouco sobre as editoras, tá? Enfim, eu não sei se tem alguém de editora aqui, também
fazer uma crítica construtiva, tá? Enfim, eu já tive contato com materiais de editoras grandes, editoras pequenas, enfim, editoras de vários lugares do país. E a maioria das editoras que traçaram dessa forma esse conceito de educação 4.0, elas desenvolveram uma solução bastante trivial, bastante arroz com feijão para essa questão da inserção das tecnologias de informação no processo de educação. O que elas basicamente fizeram? A revolução que foi feita, né? Você transformar o livro físico em digital, colocar o livro que era de papel em um tablet. Na melhor das hipóteses, as editoras que são um pouco mais sofisticadas, elas, além de ter o material digitalizado, elas vão ter lá um banco de questão organizado, com um mecanismo de feedback aos alunos, com algum tipo de acompanhamento estatístico de estudo, de acerto, mas não foge muito disso. É sempre um livro digitalizado, é o mesmo livro físico, só que é uma versão digital, que o aluno pode abrir no computador, no celular, no tablet, e um banco de questões com atividades extras, com vídeo, com link para outras coisas. Ou seja, o que a editora fez, o que as editoras fazem, é se apropriarem do meio, do celularzinho, do tablet, para poder colocar o material dela lá. Ou seja, ela não fala a linguagem do aluno, ela não transita pelos canais de comunicação do aluno, ela só transforma o que é físico em virtual. Então, o discurso é, nossa, você pode ter um aplicativo no celular, você pode ter acesso a um site, você pode colocar no seu tablet. Mas aí eu pergunto para vocês, colegas professores, será que repensar a educação 4.0 para produzir nos alunos a tão desejada autonomia, será que basta digitalizar livros e colocar banco de questões em celulares para que eles tenham acesso a isso? Eu vou deixar essa pergunta no alto, porque, como eu disse para vocês, não estou vindo aqui com nenhuma verdade absoluta. Particularmente, eu acho que não é só isso. Eu acho que pensar em educação 4.0, pensar em desenvolver autonomia nos nossos alunos é muito mais do que colocar um livro no celular, do que dar acesso aos alunos a um banco de questões para eles poderem resolver tarefas no celular. Eu acho que é muito mais que isso, tá? Uma outra grande questão que tem com relação às editoras também, pensando que a gente vive em um país desigual, tá? E multiétnico, é que muitas vezes as editoras desenvolvem produtos com foco no mercado de escolas privadas, obviamente que são editoras privadas também que fornecem para a rede pública, tá? Mas não fornecem os mesmos materiais do que para a rede privada. Em muitos casos, elas têm, digamos, produtos para segmentos específicos do mercado. E muitas coisas me incomodam nessa questão aí. Primeiro que a solução, geralmente, que a editora propõe, né, de digitalização de material, geralmente é algo que não é gratuito, ou seja, que não está acessível à maior parcela da população brasileira. Ou seja, além de ser um meio apenas de substituição do físico pelo digital, ela atende uma parcela muito pequena da população brasileira. Então, esse é um problema. E outra coisa que aí já seria conteúdo para uma outra palestra é os conteúdos, certo? Eu vejo muito pouco conteúdo sobre a história do Brasil no período pré-colonial, a história dos povos indígenas, a territorialidade e a geografia dos povos indígenas no Brasil, certo? Eu vejo muito pouco sobre história da África em livros de geografia e de história, tá? Eu nunca vi nenhum material tem um espaço amostral muito grande. Mas no fim do século XIX houve uma política de branqueamento, uma política racista de branqueamento da população no Brasil com incentivo à vinda de imigrantes europeus, certo? Eu não vejo essas coisas em livro didático ainda. Pode ser que o meu espaço amostral seja pequeno, tá? Mas o que grandes editoras às vezes evitam esses temas? Para não gerar polêmica, para ter uma amplitude maior de aceitação no mercado, né? Então, a gente vê que muitas vezes a educação está submetida a um interesse econômico que solapa um problema
claro e histórico que a gente tem na nossa sociedade. O preconceito racial, o preconceito contra negros, o preconceito contra índios. Então, esses materiais aí, eles também dificultam um pouco essa questão, certo? E o terceiro que é interessante a gente dar é o final, né? Que são os nossos alunos, né? Muitos deles passam a sua vida escolar todinha, acabam o ensino médio e são formados sem autonomia. E aí, quando entram numa universidade pública, certo? Em que cada um é responsável por si próprio, né? Eles sofrem, tá? Então, sofrem porque eles são acostumados o professor carregar eles ali, a ter o material na mão, a ter um programa de disciplina, a ter um coordenador para poder reclamar se acontece alguma coisa errada, tá? E aí eles passam os 2 primeiros anos da graduação. Eu fui assim, tá? Não estou falando de genérica, estou falando da experiência minha também. Eu passei minha vida escolar e não fui formado com autonomia. E a gente toma porrada pra caramba na universidade pública até desenvolver essa autonomia que a gente deveria ter desenvolvido nas escolas, tá? Então, eu acho que a gente tem que pensar em autonomia, sim, e as tecnologias nos ajudam para isso. Muitas vezes também os alunos eles não reconhecem o valor desses materiais digitais. Prezados colegas, eu tenho uma informação para vocês. Os nossos alunos, eles não são tão inocentes quanto muitas vezes a gente pressupõe. Muitos alunos já chegaram para mim sem ter conversado sobre isso, visto uma palestra dessa, e falaram assim: professor, eu não vi vantagem nenhuma em ter o meu livro no meu celular, porque a letra é pequena, porque, enfim, fica uma bagunça, tudo misturado, tá? Os nossos alunos já sacaram que essa educação nova é muito mais do que botar o material na tela do computador e do tablet. Então, se os nossos alunos já perceberam isso, por que muitos de nós achamos que basta digitalizar que temos educação 4.0? Então, fica aí um ponto para a gente refletir também. Essas questões aí, os alunos não conhecem o valor do material digital, certo? O valor que aquilo pode agregar na educação deles. E eles se sentem deslocados muitas vezes no tempo e no espaço. Eles sentem que o professor é de uma geração diferente, é uma geração que vive o tempo do livro físico, mas não conseguiu se apropriar do meio digital completamente, ou que muitas vezes usa de maneira descontextualizada uma tecnologia no processo de educação, certo? Tem muitos que acham que basta você fazer um PowerPoint, dar uma aula com slide, que é a educação 4.0. Não é isso, certo? É muito mais que isso, certo? Então, assim, muitas vezes essas tecnologias são usadas de maneira descontextualizada e os alunos percebem isso, tá? Então, deixei algumas perguntas, algumas reflexões para a gente poder fazer aí. Vou fazer a transição agora para a terceira parte da minha apresentação, que é lançando a pergunta básica: o que professores e escolas deveriam fazer? Certo? Vivian, tem alguma questão aí que foi levantada? Temos sim. Logo no início, Cláudio, vamos dizer, chamar assim, desse segundo bloco, só passando para você, a Ariane, ela comentou, porque acho que ela falava, eles são digitais, os estudantes, né, são digitais, com o celular na mão, não tanto com o computador, como usar Word, PowerPoint, quer dizer, acho que ela está corroborando, né, todas essas suas palavras. Eu tenho aqui duas perguntas, na verdade, que é uma provocação, que eu queria falar com você. Assim, como essa nova forma de se relacionar no ambiente de aula virtual molda também a construção da autoestima do aluno? Essa seria uma pergunta que eu queria linkar com uma segunda. E você, Cláudia, acredita que a utilização de recursos como música e filmes que debatam temas como a diversidade étnica, né, podem ter um peso didático maior a partir de agora? Vou responder primeiro eu vou responder em sequência. Essa questão da autoestima, eu vou dizer por experiência própria, sabe? Eu percebo muito, para mim fica muito evidente na minha prática docente, que quando a gente dá voz ao aluno e dá possibilidade dele construir um conhecimento e chegar às vezes numa aula
munido de uma ideia para poder discutir com a gente. Quando a aula deixa de ser expositiva e passa a ser dialógica, e sendo um diálogo em que o professor ajudou o aluno previamente a construir uma ideia, eu vejo que os alunos criam um centro de valorização do processo de educação que é muito grande. Tá? Eu tenho algumas turmas minhas, não só de ensino médio, mas de ensino fundamental também, que eu faço algumas aulas invertidas com eles, utilizando, por exemplo, alguns sites. Por exemplo, outro dia eu estava dando, eu tô trabalhando no 8º ano do ensino fundamental, organizações internacionais, EAD. Eu pensei, gente, qual é a melhor forma de um aluno aprender sobre, sei lá, o Mercosul? O Mercosul não, a OEA, a Organização dos Estados Americanos, não tem isso no livro, tá? É novo na BNCC, tá lá. Aí eu falei, gente, tem o site da OEA. Aí eu peguei, passei o link do site da OEA, dei as instruções para os alunos em quais abas eles iam procurar as respostas das questões gerais que eu coloquei para eles. E na que foi, então isso foi uma aula invertida, eu dei a atividade, dei o meio para eles poderem averiguar o que eles conseguiam achar lá. E na aula seguinte, eles vieram com um monte de perguntas. Professor, eu li aquilo lá, explica para mim. Vieram com umas ideias assim. Teve aluno que quis até fundar bloco econômico e promover uma reorganização da OEA, sabe? Eu falei, meu Deus do céu, nem eu pensei nisso. Então, assim, eu acho que quando a gente dá essas ferramentas aos alunos e eles sentem que eles têm voz na nossa aula, eles se sentem muito mais valorizados. Então, eu vejo isso como algo muito positivo, tá? Sobre a outra pergunta, Vivian, vou dizer para todo mundo que eu tenho muito orgulho de ter me formado na UNB, de ter feito minha graduação e meu mestrado lá. Primeiro porque foi a primeira universidade do Brasil que implementou o sistema de cotas para negro e para escolas públicas, tá? Então, a UNB, nos últimos 10 anos, ela tem se preocupado com a elitização do ambiente universitário e tem combatido isso com políticas de cotas para vários segmentos. Inclusive, desde o ano passado, a UNB começou a implementar o vestibular indígena, o vestibular só para indígenas. Então, isso aí é legado deixado por Darcy Ribeiro, que foi fundador da UNB, né? Um indigenista fundou a UNB. Acho que a UNB tem um ambiente muito propício para se pensar esse tipo de políticas de inclusão. Mas, em um dos processos seletivos da UNB, Vivian, que são PAS, é o Programa de Avaliação Seriado, em que eles fazem uma prova a cada série do ensino médio. No final, essas provas, elas têm, a nota delas enfim, tem uma equação em que elas são somadas lá, isso gera uma pontuação final e eles entram na UNB com essa nota do PAS, certo? 50% das vagas da UNB no fim do ano são destinadas a esse programa de avaliação seriada. A cada 2 anos, os editais do PAS mudam e uma parte muito importante da matriz curricular do PAS são as obras artísticas, em que eles abordam nas provas filmes, quadros, esculturas, livros, documentários, TED Talks, certo? Então, vejo que a UNB já tem um processo seletivo, certo, para ingresso na universidade, que contempla essas outras mídias digitais no seu processo seletivo. E mídias digitais que são acessíveis gratuitamente a qualquer pessoa que tem acesso à internet. Ou seja, a UNB tira o privilégio da escola particular que tem um material melhor e coloca como um componente de avaliação muito importante disponível na internet para todo mundo. Então, isso é muito bacana e a UNB é pioneira nessa questão também, certo? Então, vejo isso como algo muito importante e relevante também. Legal, obrigada. Obrigada, Cláudio. Bom, eu tenho aqui o Jorge Sobrinho, que acho que ele adiciona, né, vê o que você acha, algo que você falou no segundo bloco. Ele fala sobre o segundo bloco, em especial, quando se falou sobre a digitalização dos livros,
penso que uma pedagogia sólida, um bom planejamento de aula, clareza nos objetivos, formas de avaliar o desenvolvimento de habilidades e competências, precisa vir antes das ferramentas digitais, sejam elas quais forem. Acho que as tecnologias não substituem professores, pois educação é sobre pessoas cuidando de pessoas. Mesmo assim, por outro lado, né, ele faz um contraponto, mesmo assim, professores que ignorem a tecnologia serão engolidos pelo mercado de trabalho. Mas eu gostaria de adicionar, então, duas perguntas em uma da Isabela Vieira e da Thaís, que a Isabela, ela concorda, né? Ela acredita que ela entende, os alunos são muito apegados a tablets e celulares, mas eu vejo que os mais apegados são os que mais têm dificuldade de aprender e manter a atenção em sala de aula. Então, ela pergunta, a tecnologia, de certa forma, atrapalha? E aí vem a Thaís e fala que concorda que o celular não consegue substituir o computador em muitas funções, então ela propõe, seria preciso estimular o uso do computador também, e não somente o celular? Muitas perguntas para você avaliar. Isso que o Jorge falou, inclusive um abraço para o meu amigo Jorge, grande professor de história. Inclusive, já eu vou dar um exemplo de um trabalho que ele faz, tá? Dentro dessa perspectiva de educação 4.0. O que o Jorge falou é algo cabal, certo? Eu acho que o trabalho do professor ele tem que ser valorizado como um trabalho técnico, certo? Eu acho que falta o professor enxergar, muitos professores e a própria sociedade enxergar o trabalho do professor como um trabalho técnico. Tal como um trabalho de um engenheiro que usa um software para fazer 1 milhão de cálculo para levantar um prédio. Ou como um trabalho de um médico que tem todo um protocolo para concluir um diagnóstico de uma doença e propor o tratamento. Então, eu acho que todo o trabalho técnico, ele parte fundamentalmente, primeiro, do estudo, segundo, de um planejamento, terceiro, de um controle do processo de execução, como que está sendo feito, e, é o que eu vou falar daqui a pouco também, de um feedback constante. Tem um TED Talk muito famoso do Gates, que é o Teachers Need Real Feedback, certo? Que ele fala que é muito importante para que os professores tenham um feedback para que a gente consiga evoluir sempre no nosso processo de trabalho, certo? Mas que é muito raro professores terem um feedback, certo? Muito raro. Um feedback que venha de outros professores, de um coordenador, de um orientador, ou até mesmo dos alunos. Se os alunos são a ponta final do nosso processo, por que não ser aberto a um feedback deles? Eu já tive experiências muito positivas de receber feedbacks de alunos, certo? E eles se sentem valorizados quando eles têm a sua voz ouvida pelo professor, reconhecida. Obviamente que a gente não vai acatar tudo, aí é que entra nosso trabalho técnico também, né? Pegar daquele feedback o que é interessante, o que não é. E quando os alunos percebem que eles dão um feedback pertinente, o professor dela o seu trabalho em torno daquilo, isso cria um vínculo muito importante, um vínculo de confiança que é fundamental em qualquer relação. Ter confiança é fundamental numa relação conjugal, numa relação profissional, e na relação professor-aluno, certo? Então, quando o aluno ele sente que ele tem uma abertura e que o professor está ali engajado pelo processo de educação dele, inclusive se expondo a críticas, se elas forem pertinentes, ele fala, nossa, esse professor está preocupado comigo. Então, cria-se um ambiente de valorização muito importante, que eu valorizo bastante. Sobre essa questão uma coisa que eu quero deixar bem claro sobre essa questão do uso dos aparelhos eletrônicos, eu acho que, primeiro, quando há um planejamento adequado, a gente sabe o momento certo de usar ou não, mas não é que todo o nosso processo de modelado no uso de aparelhos eletrônicos, certo? Isso é uma coisa muito importante de falar, porque a gente pensa que a educação 4.0, tudo que a gente está fazendo está errado e a gente tem que fazer tudo a partir de agora usando tecnologias da informação. Não é isso. Até por uma coisa que o Jorge falou, que o processo de educação ele é muito humano, certo? E o que a gente está vivendo é a prova disso, certo?
O que a gente vive é um contexto que eu até falei, os nossos alunos não têm autonomia muito pequena, muito parca, em muitos casos, tá? E nunca foi tão necessário ter um professor, mesmo que à distância, para conduzir o processo deles. Ou seja, a tecnologia não mata a relação humana, ela potencializa a relação humana. A gente está afastado, mas o nosso contato está aqui. Então, essa relação humana está sendo observada. Então, você quer usar os aparelhos eletrônicos o tempo todo. Inclusive, eu acho que em sala, em muitos casos, isso é até prejudicial. Eu já trabalhei em 2 escolas que fizeram a transição para o material digital no tablet e depois, um tempo depois, voltaram atrás. Mas por quê? Porque elas pensaram apenas em digitalizar o físico. Então, o que o professor tem sempre que pensar é, será que eu não estou só digitalizando o que é físico? Então, essa é a grande questão que a gente tem que pensar. Porque muitas vezes a gente pensa só no começo do processo. Quando a gente foca na questão da autonomia, ou seja, o resultado final daquilo que a gente espera do processo educativo do nosso aluno, a gente vai ver e identificar que existem momentos específicos que as tecnologias da informação são pertinentes, em outros não. Por quê? Porque a educação é um processo eminentemente humano, certo? Acho que é isso. Maravilha, obrigada, Cláudio. Acho que essa pode ser a última pergunta desse bloco. Vem da Adriana Esteves Novaes. Ela faz uma pergunta que já foi inclusive elogiada. Ela fala o seguinte: e sobre o retorno, o que você pensa sobre o retorno das escolas de forma híbrida após a pandemia? Como incluir os alunos das escolas públicas nesse processo, uma vez que muitos não têm acesso a aparatos tecnológicos? Isso aí é a grande questão do momento, né? Essa é a grande questão do momento. Vou deixar bem claro que eu vou dar aqui uma opinião minha, tá? Assim, os colegas podem discordar, enfim, faz parte da questão das ideias, né? Eu sou professor em escola particular, exclusivamente, certo? Eu sou completamente contra a possibilidade de escolas particulares voltarem antes das escolas públicas. Completamente contra. Porque isso reitera o problema da desigualdade que a gente tem no nosso país, certo? E está acontecendo uma coisa muito grave no Brasil atualmente, que são sindicatos de escolas particulares pressionando governos estaduais para que as escolas particulares voltem antes da rede pública. E aí, assim, eu fico muito irritado com isso, tá? Porque eu penso assim, cara, em Brasília, existem mais ou menos aí quase 500.000 de alunos na rede pública do Distrito Federal. A rede particular não deve chegar a 100 mil. Então, quer dizer que a rede pública é muito maior, ele já tem prejuízo em várias etapas do processo de educação. Já tem prejuízo na qualidade do material, na qualidade dos professores, na qualidade do ambiente. E a gente vai aproveitar esse momento de caos para somar mais o preço da população. Então, eu sou completamente contra isso. Inclusive, assim, eu falei, cara, sabe o que dá vontade de pensar? Falar assim, então tá bom, as escolas particulares voltam antes, tá? Mas nenhum aluno de escola particular vai poder fazer vestibular nesse ano para a universidade pública também. Então fica todo mundo igual, passa para o ano que vem, tá? Então, assim, obviamente que isso eu estou projetando uma ideia absurda, né? Mas, assim, para mim é uma ideia tão absurda quanto as escolas particulares voltarem antes, tá? Então, enfim, é complicada essa questão, tá? Eu acho é um assunto bem polêmico. Acho que é isso. Desculpa, estava aqui no mudo. Então, vamos lá, acho que você pode seguir para o próximo bloco, Cláudio, por favor. Então, tá bom. Então, eu vou aqui para a gente não passar tanto o nosso tempo, tá? Eu falei para vocês que eu falo muito. Mas, enfim, eu avisei. Mas, enfim, nesse bloco agora, eu vou falar um pouquinho sobre o que professores e escolas deveriam fazer, resumidamente, porque eu quero focar um pouco no meu bloco 4, que são os exemplos do que professores estão fazendo, tá?
Como disse para vocês, eu acho importante fazer a crítica, importante fazer a reflexão, mas é importante também fazer proposição, certo? Eu fiz um diagrama rápido aqui, realmente eu vou passar um pouquinho mais rápido nessa parte aqui, até para que a gente não coma tanto tempo de perguntas. Eu penso que a educação 4.0 ela tem que ter esses 4 princípios básicos aí. Primeiro, a gente tem que repensar nosso processo de ensino para dar foco aos alunos. O foco não é o professor. O foco não é você ter uma aula linda e maravilhosa sobre o que você estuda há 10, 20 anos, sobre o que você fez mestrado e doutorado. Não. A gente tem que pensar em criar um processo de ensino que seja significativo para nossos alunos. Então, a gente tem que valorizar a presença deles, tá? O desenvolvimento deles. Obviamente, desenvolvendo a questão da autonomia. Então, cabe ao professor nesse aspecto, como eu já afirmei, pensar, do professor rever o seu papel como sendo um orientador, um guia, como alguém que vai elaborar um plano de ensino que direcione o aluno à sua independência, certo? E a gente tem que pensar sempre também em projetos, porque o projeto torna o aluno protagonista, certo? Sala de aula invertida torna o aluno protagonista. Metodologias que priorizam a interdisciplinaridade tornam um processo significativo. Gente, existe um filósofo francês, o Henri Lefebvre, que, enfim, ele tem uma obra muito grande, mas o Henri Lefebvre, ele diz que tem uma passagem em um dos livros dele, acho que é o Direito à Cidade, que ele diz o seguinte, que no fim do século XIX, a ciência ela se partiu em vários campos específicos do conhecimento. As ciências, o que era a filosofia, virou geografia, história, sociologia e várias outras. O que era só matemática, virou física, química, enfim. No século XIX, com o crescimento do conhecimento científico, a ciência ela se parcelou em várias disciplinas. Só que, uma notícia para todos, o mundo não é compartilhado em gavetinhas. Não existe a gavetinha da geografia, não existe a gavetinha da química, nem a gavetinha da matemática. O mundo é interdisciplinar. Coisas acontecem, tudo mesmo tempo. E como que o nosso processo vai abarcar isso, certo? Já tive muitas oportunidades de dar aulas temáticas com um professor de história, um professor de física, um professor de inglês, certo? E a gente vê que existe uma troca de saberes que é muito profícua para a construção do conhecimento e os alunos se amarram nisso. Quando tem 2 ou 3 professores, cada um com o seu conhecimento, batendo em cima do mesmo tema, eles falam, cara, isso é sensacional, tá? Então a gente tem que repensar isso também, pensando em construir alunos mais autônomos, para mostrar para construir alunos autônomos significa dizer que ensinar a eles ou construir neles a perspectiva de que o mundo é muito mais amplo do que as caixinhas disciplinares que eles têm na escola. O mundo não é alimentado como muitas. Isso é um pilar, uma coisa para a gente pensar em educação 4.0 também. Uma coisa que eu quero falar bastante também, que aí é um outro pilar dessa educação que acho que professores deveriam fazer, é compartilhar saberes com transparência e compromisso. Os professores no gerais, e tudo que eu falo de professores eu estou me incluindo, tá? Então a crítica serve para mim também, eu não estou me tirando do pacote não, tá? Que isso fique bem claro. Os professores são muito vaidosos, né? A gente estuda pra caramba, a gente passa anos na faculdade, a gente estuda muito, a gente faz mestrado, faz doutorado, faz pós-doutorado, faz um monte de coisa. Então a gente sabe muito. E isso torna o professor, em maior ou menor escala, muito vaidoso. Ele muitas vezes acha que ele é o ser da sapiência, tem dificuldade em acertar crítica, tem dificuldade, muitas vezes, em 15 anos, que não acabou nem ensino médio, por que vai discutir com ele, que já fez um doutorado, certo? Por mais que às vezes isso fique implícito, aquele professor que tem o hábito de ser o palestrante, ele é um sujeito ou uma sujeita extremamente vaidoso, certo? E uma coisa que
eu sempre valorizo muito com meus alunos é ser transparente com eles. Falar assim, gente, primeiro que eu não sou infalível, segundo que eu não sei de tudo, e terceiro, todo o conteúdo que eu trabalho com eles, eu falo, gente, eu construí esse conteúdo com base nesses livros aqui. Eu li isso para poder ensinar isso para vocês. Por que que isso é importante? Para mostrar para os alunos, primeiro, que eu não tirei o que eu estou ensinando do nada. Segundo, para dar a eles a possibilidade de dialogar. Eu não espero necessariamente que um aluno vá atrás da minha fonte de ler estudo e venha ter comigo. Mas, será que isso não pode acontecer? A gente não sabe. Mas o professor ele tem que ser honesto e transparente quando ele lida com o seu processo de ensino, compartilhando a sua fonte de saber, inclusive se a fonte de saber está na internet, principalmente se ela está na internet. Gente, desculpa, eu posso ser criticado pelo que eu vou falar. Tem muita porcaria na Wikipédia, mas tem muita coisa boa, tem muito conteúdo que eu já vi na Wikipédia, que eu validei com o conhecimento acadêmico que eu tenho e falei, caramba, os meus alunos podem ter acesso a isso. Trabalhei um conteúdo tal, meninos, tem um artigo excelente na Wikipédia, pode ler ele. Tá lá, gratuito, disponível para professores de escolas privadas e públicas. Certo? Excelente. Então, esse compartilhamento de saberes com transparência e com compromisso gera aquela relação de confiança. Tá? O professor, ele falou, ele anunciou e pronto, eu confio nessa pessoa. Então, isso torna o processo muito mais honesto e muito mais evoluído, né? E a questão do feedback também, que eu já conversei anteriormente, tá? A gente precisa de feedback que venha dos alunos, que venha dos nossos colegas, de várias áreas, inclusive, para que a gente tenha um compromisso constante com evoluir o nosso processo, certo? Então, o professor, ele não pode tornar a vaidade que ele tem uma barreira para que ele receba críticas, porque existem críticas ruins, mas existem críticas construtivas, mas para que a gente melhore, a gente tem que receber informação. Então, é fundamental